Stonehenge é um monumento pré-histórico. Em Wiltshire, um dos mais monolitos reconhecíveis do final. Período Neolítico. Construíram alguns, 5.000 anos atrás. E se tudo o que pensávamos saber sobre Stonehenge foi deliberadamente escondido de nós, por mais de 5.000 anos, aqueles silenciosos, as pedras permaneceram intocadas, incontestado, guardando um segredo enterrado, tão profundo que nenhum olho humano jamais viu. Isso, não reis, não arqueólogos, não, até mesmo a ciência moderna, até agora. Em 2026, uma descoberta, nenhuma mudança inesperada. Tudo, uma digitalização, 3D avançada com inteligência artificial. Sistema varreu toda a área. Paisagem de Stonehenge, cortando-a através de camadas de terra sem perturbar um único grão de solo. E o que isso revelou não foi apenas história, era algo muito mais perturbador. Sob o monumento, além do alcance de escavação tradicional, a EA revelou estruturas que ninguém havia percebido. Já documentado. Perfeitamente alinhado. Matematicamente preciso. Não aleatório, não natural. Poços ocultos, formando uma estrutura maciça. Círculo subterrâneo. Passagens que levam a algum lugar desconhecido. Algo intencionalmente enterrado. Como se quem construiu Stonehenge nunca queria que fosse encontrado novamente. Quando a primeira renderização completa apareceu em A Tela, a sala mergulhou em completo silêncio. Especialistas que dedicaram toda a sua vida a isso. Estudar este site não conseguiu explicar o que eles estavam vendo. Porque esta descoberta não apenas reescrever a história. Isso desafia tudo o que pensávamos que era possível antes de descobrirmos o que a IA realmente é. Encontrado embaixo de Stonehenge. Curta e inscreva-se, porque o que vem a seguir será mudar a forma como você vê o mundo antigo. Para sempre. O segredo enterrado. A equipe. Resultados esperados de rotina. Postagem antiga. Barracos. Valas comuns esquecidas. Arqueologia que confirmaria o que? Todos já acreditavam nisso. Mas o que voltou de debaixo para a Terra estava longe de ser rotineira. Em vez disso, o sistema de imagem 3D com IA, processando dados em velocidades que nenhum ser humano consegue atingir. Analista jamais conseguiria igualar. Retornaram evidências do maior. Estrutura pré-histórica já descoberta em Grã-Bretanha. Ninguém, nenhum pesquisador em 300 anos de investigação em Stonehenge, sabiam que existia. É aqui que a coisa fica extraordinária. Os eixos não estavam espalhados aleatoriamente por toda a paisagem. Quando a EA traçou suas posições e realizou análises geométricas em todo o dados de coordenadas, a matemática que os pesquisadores aperto de mãos, 20 poços, cada um com mais de 9 metros de largura e 15 pés de profundidade, escavado diretamente na rocha sólida usando ferramentas que supostamente não existiam. 5.000 anos atrás, eles formaram um círculo perfeito que abrangia mais de 1 milha, centrada precisamente em Durrington Walls, um local a 3,2 km de Stonehenge, com precisão geométrica que os topógrafos modernos teriam dificuldade em replicar, mesmo com equipamento GPS. Estamos falando de erros de posicionamento, medida em polegadas ao longo de uma estrutura, abrangendo milhares de pés, em uma época anterior ao metal, antes da escrita e antes das rodas. Dr. Marcus Webb, do Instituto Pera. O curso de Ciências Arqueológicas em Cambridge foi realizado. Os cálculos gerados por EA, repetidamente, verificando cada medição, esperando que ele tivesse cometido algum erro. Isso explicaria tudo. Ele tinha... Não. Quando ele finalmente se dirigiu à sua equipe, sua voz baixou para pouco acima de um sussurrar. Isso é inédito. Caçadores-coletores não fizeram isso. Agricultura primitiva. As comunidades não fizeram isso. Alguém com conhecimento que não entendemos. Essa única frase continuaria a remodelar todo o campo da pré-história. Estudos. A descoberta surgiu de Projeto Paisagens Ocultas de Stonehenge, agora drasticamente acelerado pela IA. Enquanto pesquisas anteriores levaram anos usando apenas os métodos de digitalização tradicionais, o novo sistema de digitalização 3D com EA concluído, sua análise em uma fração do tempo, cruzando milhões de referências subterrâneas, pontos de dados, simultaneamente e construir um mapa subterrâneo completo de toda a região com extraordinário precisão. Não é necessária nenhuma escavação, nem há danos à paisagem protegida. Apenas dados.
retornando, das profundezas que guardavam seus segredos, selado por 5.000 anos. E os poços eram apenas o começo. Quando a EA expandiu seu 3D, reconstrução, em todo o paisagem, as imagens renderizadas revelaram pelo menos 17 anteriormente desconhecidos. Estruturas que circundam Stonehenge. Postes de madeira maciça que outrora se erguiam em círculos concêntricos, alguns tão grandes quanto os próprios menires. Poços antigos, dispostos de maneira deliberada. Padrões geométricos que se espelhavam. Configurações celestes. Caminhos processionais esculpidos na terra projetada para canalizar o movimento em direção ao monumento central como um vasto rodovia ceremonial. As pedras visíveis não eram o monumento, de forma alguma. Eles eram simplesmente o centro de algo muito, muito maior. Uma paisagem planejada, que se estendia por quilômetros em todos os lugares. Direção. E a digitalização 3D por EA mapeou cada detalhe. Uma polegada enterrada disso. A máquina de som. Mas a arquitetura subterrânea era apenas metade da história. O que estava acontecendo na superfície era apenas tão bem planejado e igualmente intencional. Durante décadas, visitantes de Stonehenge relataram coisas estranhas. Sensações dentro do círculo. Uma energia incomum que eles não conseguiam explicar. Uma vibração baixa ressoando em seus peitos. Uma sensação de que algo estava fundamentalmente diferente dentro daqueles pedras. A maioria dos pesquisadores rejeitou essas ideias. Relatos como imaginação, desejos, pensamento ou o poder da sugestão, afetando turistas que queriam sentir algo místico. A digitalização 3D com EA mudou tudo. Assim que os cientistas compreenderam completamente escala de engenharia oculta. Enterrada. Por baixo da superfície, eles começaram a perguntar questões completamente diferentes sobre a estrutura acima. Se os construtores tivessem projetado algo assim, características subterrâneas elaboradas com precisão matemática, que outras coisas eles teriam planejado? Estudos anteriores haviam falhado completamente? A resposta já havia vindo de engenheiro acústico, Dr. Stephen Calvert, no Centro de Pesquisa Sonora, Universidade de Manchester. Sua equipe construiu uma réplica precisa, em escala 1:2, modelo usando pedras impressas em 3D posicionadas, com precisão milimétrica para corresponder à configuração original exata. Eles o colocaram dentro de um recipiente especial, câmara acústica projetada, que eliminou todo o ruído externo, interferência, criando uma perfeita laboratório para medir a qualidade do som. Comportaram-se dentro da estrutura antiga. O que aconteceu a seguir fez Calvert parar, experimentar completamente e recalibrar o seu equipamento. Ele verificou todos os sensores, verificou todas as configurações e, em seguida, executou o testei novamente. Os resultados foram os mesmos. Dentro do círculo de pedras, o tempo de reverberação, medido pouco mais de meio segundo. As vozes se tornaram mais plenas, ricas e mais poderoso, transformado em algo que parecia ter peso e autoridade divina. Instrumentos musicais. Ressoou com uma profundidade amplificada, envolvido por ouvintes de todos. Direção. Mas no momento em que você saiu do autocar, o efeito desapareceu completamente. Como atravessar um limiar invisível entre dois mundos completamente diferentes. Pense no que isso significa. As casas neolíticas eram estruturas silenciosas, que absorviam o som. Paisagens abertas. Dispersou rapidamente. Florestas densas a engoliram por completo. Mas dentro de Stonehenge, até mesmo as pessoas comuns, a fala tornou-se imperativa. Os construtores haviam criado um espaço fechado, ambiente sonoro completamente diferente. Qualquer outra coisa no mundo antigo. Apesar das enormes superfícies de pedra circundando o espaço interior, os pesquisadores detectaram quase nenhum eco dentro do círculo. A disposição das pedras internas, reflexos interrompidos do exterior, soava com tanta precisão que ecos nítidos eram eliminados completamente. Esse nível de refinamento acústico não acontece por acaso. É intimacy. Compreensão. Requer intenção. Os construtores sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles arquitetaram isso. Quando a digitalização 3D por Xia mapeou o preciso, ângulos, posições e densidades de superfície de cada pedra ereta em 3 dimensões, engenheiros acústicos alimentaram isso. Dados diretamente na modelagem de som. Software. A EA confirmou o que já havia sido dito anteriormente.
Os experimentos haviam apenas feito estimativas. As propriedades acústicas de Stonehenge não foram acidentais. Foram calculado. Cada colocação de pedra contribuiu para um ambiente sonoro projetado com precisão, que os construtores haviam projetado com intenção deliberada. Dr. James Alderton, um arqueoacústico, pesquisador da Universidade de Bristol, aprofundamos ainda mais a investigação. Ele descobriu que algumas pedras azuis galesas produzem tons claros e ressonantes quando percutidos. O som sai de suas mãos. Então atinge todas as pedras no... dá a volta e retorna. E porque estou bem no centro, há um certo foco, quase como enormes sinos de pedra. A região de onde vieram essas pedras azuis é tradicionalmente chamada de Mynyd Presley, que se traduz como pedras que tilintam. O folclore local preservou o conhecimento de suas propriedades acústicas incomuns para milhares de anos. Mas o que é a modelagem acústica de Alderton? O que foi revelado a seguir foi muito mais perturbador do que pedras ressonantes. O arranjo específico gera infrasom, vibrações profundas que ficam abaixo do limiar da audição consciente. Os humanos não conseguem ouvir infrasom, mas eles sinto isso perfeitamente. Pesquisas científicas têm relacionado a exposição a poderosas sensações de admiração, inquietação, desorientação e medo primordial. Seriam essas frequências um acaso, subproduto do arranjo das pedras? Ou será que os construtores fizeram isso deliberadamente? Projetar uma estrutura capaz de manipular a emoção humana sem qualquer um que percebesse que estavam sendo afetados? Os pesquisadores não puderam afirmar com certeza. Responda a essa pergunta. Mas com a digitalização, 3D por IA confirmando a precisão deliberada de cada pedra, posicionamento, a resposta estava se tornando cada vez mais difícil de evitar. Jornada. Se os construtores projetaram o som, isso foi feito deliberadamente, para que nada em Stonehenge fosse deixado ao acaso, nem mesmo as próprias pedras. As revelações acústicas da digitalização. 3D por IA, a forçaram os pesquisadores a reconsiderar completamente todas as suposições que haviam feito sobre Stonehenge. Se os construtores compreendiam a manipulação do som nesse nível sofisticado, o que mais teria sido drasticamente subestimado sobre suas capacidades? Uma resposta já havia chegado no final de 2024 e caiu como uma bomba na comunidade arqueológica. Uma equipe de pesquisa liderada pela doutora Caroline Mead, do Centro de Geociências e Patrimônio da Universidade de Edimburgo, vinha analisando meticulosamente a pedra do altar, a grande laje cerimonial posicionada no coração de Stonehenge. Utilizando espectrometria de massa de alta precisão, eles examinaram minúsculos grãos minerais aprisionados dentro de fragmentos de pedra, com extraordinária exatidão, datando cristais individuais e medindo as proporções isotópicas, grão por grão. Os resultados fizeram com que Mead solicitasse imediatamente uma segunda análise e, em seguida, uma terceira. Então, ela trouxe uma verificação independente de um laboratório completamente diferente. Os números continuaram sendo idênticos todas as vezes. Alguns minerais datavam de 1 a 2 bilhões de anos. Outros se agrupavam em torno de 450 milhões de anos. Essa combinação extremamente incomum de idades criou uma impressão digital química tão distinta que correspondeu a apenas uma formação geológica em todo o planeta: o arenito vermelho antigo da Bacia Orcadiana, no nordeste da Escócia, a mais de 1.100 quilômetros de Stonehenge. Agora, em 2026, a digitalização 3D com IA adicionou uma nova e surpreendente camada a essa descoberta. Ao mapear a densidade, a composição e a estrutura subterrânea precisas de cada pedra em Stonehenge em 3 dimensões, a IA cruzou os dados geológicos e confirmou, sem qualquer dúvida restante, que os construtores selecionaram e transportaram deliberadamente materiais de vários locais distantes da Grã-Bretanha, cada um escolhido por propriedades acústicas, magnéticas e geológicas específicas que a EA agora podia quantificar com absoluta precisão. O professor Alan Graves, do Instituto de Estudos Pré-Históricos da University College Dublin, passou décadas estudando a geologia de Stonehenge. Ele escreveu artigos definitivos sobre a origem da Pedra Azul. Ele achava que entendia exatamente de onde vinha cada pedra principal. Ao ver os dados combinados da análise geológica e da digitalização,
3D por Imataa, ele ficou completamente imóvel por um longo momento, processando o que as evidências realmente significavam. Sinceramente chocante, disse ele finalmente, com a voz monótona e desprovida de seu entusiasmo acadêmico habitual. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre essas pessoas. E aqui está a parte que ainda parece quase impossível de aceitar. Mover um bloco de arenito de 6 toneladas por terra através da antiga Grã-Bretanha teria sido praticamente impossível. O terreno era composto por densas florestas primitivas, pântanos traiçoeiros e rios sem pontes. Os engenheiros neolíticos devem ter usado o transporte marítimo, carregando cuidadosamente a pedra maciça em embarcações especialmente construídas e guiando-a ao longo de centenas de quilômetros de costa rochosa e perigosa, utilizando um conhecimento sofisticado de barcos, marés, correntes e navegação celeste muito mais avançado do que qualquer um jamais imaginara ser possível. Há 5.000 anos, eles transportaram uma pedra de 6 toneladas pelo mar, sem ferramentas de metal, sem escrita e sem nenhuma das bases tecnológicas que hoje consideramos essenciais para a civilização. E esse não foi um caso isolado. O padrão se repetia por todo o monumento. Pedras azuis transportadas das colinas de Preseli, no país de Gales. Enormes pedras de arenito arrastadas das colinas de Marlborough. Arenito trazido da Escócia. Cada material selecionado por suas propriedades específicas. Cada um transportado por distâncias impossíveis, utilizando métodos que exigiram planejamento, coordenação e conhecimento que atravessa gerações. A doutora Sarah Pennington, pesquisadora sênior do Instituto Britânico de Arqueologia da Paisagem, que passou anos rastreando as impressões digitais químicas dos materiais de Stonehenge, resumiu as implicações de forma clara. Estamos diante de uma sociedade com complexas redes de comércio de longa distância, capacidades marítimas avançadas e uma sofisticação organizacional que rivaliza com tudo o que vemos no mundo mediterrâneo antigo. E eles alcançaram isso 1000 anos antes das pirâmides egípcias atingirem seu auge. Mas saber de onde vieram as pedras só tornou a próxima pergunta mais urgente. Por que aquelas pedras específicas? Por que aqueles lugares específicos? A resposta, como a digitalização 3D por IA confirmaria, estava escrita acima de nós o tempo todo. O Código Celestial. Todos sabiam que Stonehenge estava alinhado com o solstício de verão. Os guias turísticos explicavam esse fato básico há gerações. Todo mês de junho, milhares de visitantes se reuniam para ver o nascer do sol atravessar diretamente o eixo central. Mas aquele famoso alinhamento do solstício era apenas a camada superficial, talvez deliberadamente óbvia e possivelmente até mesmo projetada para distrair os observadores casuais do Código Celestial muito mais complexo escondido abaixo. Em 2026, a digitalização 3D por mim mudou completamente a investigação astronômica. Ao construir um modelo tridimensional perfeito de cada caminho enterrado, cada posição de poste subterrâneo e cada poço oculto na paisagem circundante, os pesquisadores conseguiram inserir o conjunto completo de dados em um software de modelagem astronômica. A IA calculou alinhamentos não apenas para as pedras visíveis, mas para todo o complexo enterrado, revelando um nível de engenharia celeste que nenhuma investigação anterior havia conseguido detectar. Alinhamentos adicionais emergiram dos dados, que nenhum analista humano poderia ter identificado manualmente. Os caminhos enterrados, as posições dos postes de madeira e o enorme anel de poços em Durrington Walls demonstraram orientações celestes precisas, que vão muito além da simples observação solar. Essas não eram indicações cerimoniais aproximadas. Eram cálculos matematicamente exatos. Algumas características apontavam para grandes paradas lunares, eventos astronômicos raros que ocorrem em um ciclo de 18,6 anos, quando a Lua atinge suas posições mais extremas no horizonte. Pense cuidadosamente sobre o que isso implica. Quem projetou essa vasta paisagem estava rastreando sistematicamente padrões celestes que levavam quase 2 décadas inteiras para completar um único ciclo. Isso exige a preservação institucional do conhecimento. Registros precisos transmitidos de geração em geração e observações astronômicas que abrangem várias vidas humanas. Isso requer uma civilização com educação organizada e planejamento a longo prazo, algo que nunca atribuímos ao mundo neolítico. O grande fenômeno de parada lunar,
de 2024 já havia levado pesquisadores a Stonehenge para documentar como a luz da lua interagia com as pedras durante esse raro evento celeste. O que eles registraram confirmou que o monumento marcava os extremos lunares com a mesma precisão com que marcava os solares. Agora, a digitalização 3D por IA mapeou toda a infraestrutura subterrânea, que tornou esses alinhamentos possíveis, revelando um instrumento astronômico de complexidade impressionante. Algumas posições de pedras e caminhos apontavam para regiões do céu noturno sem nenhum significado moderno óbvio. Manchas vazias de escuridão que, à primeira vista, pareciam sem sentido. Mas quando a IA reconstruiu mapas estelares, detalhados, de 5.000 anos atrás, levando em conta cuidadosamente a lenta oscilação do eixo da Terra, que gradualmente altera as posições das estrelas ao longo de milênios, aqueles alinhamentos aparentemente aleatórios de repente fizeram todo o sentido. Os construtores codificaram um mapa preciso dos céus, tal como se apresentavam há 5.000 anos. Um instantâneo celestial preservado em pedra, e agora totalmente decifrado pela primeira vez por inteligência artificial. A doutora Patricia Holloway, especialista em alinhamentos astronômicos pré-históricos do Instituto de Pesquisa do Observatório Real, descreveu o momento da compreensão com as mãos trêmulas. Continuávamos supondo que eles eram primitivos. Continuávamos supondo que estavam fazendo estimativas aproximadas com base em observações casuais. Eles não estavam fazendo suposições. Eles estavam rastreando a mecânica celeste com uma precisão matemática que não acreditávamos ser possível sem registros escritos e instrumentos de metal. A IA agora nos mostrou toda a extensão do que eles construíram, e é impressionante. Então, eles entendiam o som. Eles entendiam as estrelas. Eles moveram pedras de 6 toneladas pelo mar. E agora, a IA revelou a única pergunta que conectava tudo isso: quem estava realmente no comando? Os governantes das sombras. As evidências acumuladas pela digitalização. 3D com uma IA apontaram para uma conclusão que deixou os pesquisadores profundamente desconfortáveis. Isso desafiou tudo o que eles queriam acreditar sobre a cooperação humana na antiguidade e o propósito comunitário compartilhado. As interpretações românticas há muito imaginavam Stonehenge como um poderoso símbolo de unidade. Tribos dispersas de toda a antiga Grã-Bretanha unindo-se pacificamente para construir um monumento sagrado em comum. Uma colaboração pré-histórica, onde todos contribuíam de bom grado para um objetivo espiritual comum. A digitalização 3D por IP a destruiu completamente essa narrativa reconfortante. A escala da construção era simplesmente vasta demais. A precisão matemática, exigente demais. E o conhecimento especializado em astronomia e acústica era guardado e controlado com muito cuidado. A conclusão dos monumentos e da extensa paisagem circundante teria exigido milhares e milhares de trabalhadores ao longo de várias gerações. Não anos de esforço comunitário, mas séculos de trabalho contínuo, organizado e cuidadosamente dirigido. E foi aqui que a digitalização 3D com a IA revelou seu aspecto mais perturbador. Ao mapear toda a paisagem subterrânea pela primeira vez, a EA confirmou que não havia evidências de grandes assentamentos permanentes nas proximidades do canteiro de obras. Os trabalhadores vieram de um lugar completamente diferente. Trabalharam em condições fisicamente exigentes, seguindo planos que não elaboraram. Construíram de acordo com especificações que não tinham como entender e, ao final do serviço, foram embora. O modelo 3D de IA de todo o complexo oculto deixou claro o quão vasta e coordenada era essa operação. A logística necessária representaria um sério desafio para os gerentes de projeto modernos, munidos de computadores e softwares de gestão da cadeia de suprimentos. Não se tratava de cooperação voluntária entre iguais, mas sim de trabalho forçado em escala industrial. Alguém no topo dava as ordens, e todos abaixo obedeciam sem questionar. A fria matemática da análise da IA apontava diretamente para uma autoridade fortemente centralizada. Uma classe dominante de elite que possuía conhecimento especializado que as pessoas comuns não tinham de forma alguma, controlando zelosamente o acesso a esse conhecimento sagrado e exigindo obediência absoluta ao longo de múltiplas vidas humanas. Se uma hierarquia tão poderosa existisse,
As pedras transportadas de regiões distantes assumiriam um significado completamente diferente e mais sombrio. As pedras azuis ressonantes do país de Gales. A antiga pedra do altar da Escócia. Esses não eram presentes simbólicos representando a unidade tribal e a cooperação pacífica. Eram tributos extraídos à força de populações subordinadas ao longo de centenas de quilômetros. Os sinais não são de cooperação voluntária, mas de controle férreo, estendendo-se por toda a ilha da Grã-Bretanha. E o próprio Stonehenge, como a digitalização 3D por Ina revelou agora em detalhes, pode ter funcionado como o principal instrumento desse controle psicológico. Pense cuidadosamente no quadro completo que a EA construiu. Uma estrutura monumental capaz de gerar um deslumbramento avassalador através de frequências de infrassom que afetam as emoções humanas completamente abaixo do nível da consciência. Engenharia acústica que faz com que as vozes dentro do círculo soem incrivelmente poderosas e divinamente imponentes. Alinhamentos celestes precisos, demonstrando uma conexão privilegiada com forças cósmicas que pessoas comuns não conseguiriam sequer compreender. E agora, um vasto complexo subterrâneo oculto que se estende por quilômetros. Tudo invisível a olho nu. Tudo projetado com uma precisão que só poderá ser confirmada por inteligência artificial em 2026. Dentro daquele círculo de pedras, completamente cercado por frequências cuidadosamente projetadas e banhado em sons amplificados que desencadeiam sentimentos primordiais de admiração e medo profundo. Os governantes que controlavam Stonehenge não se limitavam a alegar falar em nome dos deuses. Eles próprios pareciam deuses, indistinguíveis de seres divinos. Estariam os construtores a projetar deliberadamente uma sofisticada arma de controle psicológico em massa? Uma estrutura de precisão capaz de manipular o estado emocional de todos que entrassem, sem que ninguém percebesse conscientemente o que estava acontecendo. Os pesquisadores não conseguiram provar definitivamente a intenção deliberada. Mas a capacidade estava claramente e sistematicamente incorporada em cada pedra cuidadosamente posicionada. E em 2026, a digitalização 3D por ETE a documentou cada um desses elementos com uma clareza assustadora. Isso não é mera especulação. É física documentada, confirmada por inteligência artificial. A revelação. Uma vez que você veja o quadro completo que a IA construiu, não poderá mais ignorá-lo. Cada peça se conecta. Cada descoberta confirma a anterior. A digitalização 3D por Inyotoy a revelou que Stonehenge está situado no coração de um complexo subterrâneo que se estende muito além de tudo o que é visível da superfície. 17 estruturas desconhecidas, ocultas por milênios. Um anel de poços disposto com precisão matemática, desafiando todas as suposições sobre as capacidades pré-históricas. Caminhos processionais canalizam o movimento em direção a um único ponto sagrado. As pedras visíveis representam apenas uma fração do que os construtores ergueram. Há 300 anos que examinamos apenas a ponta de um iceberg. Em 2026, a inteligência artificial finalmente mapeou o resto. Estudos acústicos comprovaram que o arranjo cria um ambiente sonoro controlado, amplificando vozes e gerando infrassons que desencadeiam respostas emocionais abaixo do nível da consciência. As pessoas lá dentro sentiam coisas que não conseguiam explicar. Admiração, medo e submissão, sem entender o que estava acontecendo com elas. Os construtores compreendiam a acústica em um nível que a ciência, só agora, é capaz de documentar completamente. Análises geológicas confirmaram que pedras de várias toneladas foram transportadas do país de Gales, da Escócia e de toda essa Grã-Bretanha, cada uma selecionada por propriedades específicas e movimentada utilizando navegação marítima, que rivalizava com qualquer coisa no mundo antigo. Tratava-se de uma seleção precisa de materiais para um propósito que ainda estamos tentando decifrar completamente. A modelagem astronômica, agora impulsionada por IA, que processa o mapa subterrâneo 3D completo, demonstrou alinhamentos celestes que exigem gerações de observação e conhecimento, que não acreditávamos serem possíveis sem registros escritos ou instrumentos de metal. E a análise social incorporada na reconstrução completa da paisagem oculta pela IA
revelou um projeto de construção que exigiu autoridade centralizada e comandou mão de obra ao longo de séculos. O que emerge é uma sociedade muito mais avançada, organizada e poderosa do que a história jamais reconheceu. Uma sociedade que compreendia o som, a pedra, as estrelas e a psicologia humana e construiu um monumento que explorava todos esses elementos simultaneamente. E foi preciso inteligência artificial para finalmente nos mostrar a dimensão aterradora do que eles construíram. O professor Daniel Harrow retornou à sua estação de pesquisa após analisar os resultados completos da digitalização 3D por IA. Os dados foram verificados, artigos foram publicados. O mistério foi finalmente desvendado de uma forma que 300 anos de arqueologia tradicional não haviam conseguido. Mas, ao observar o mapa tridimensional gerado pela IA, que mostrava o que havia sob a paisagem ancestral, ele não sentiu triunfo. Sentiu inquietação. Passamos séculos presumindo que eles eram primitivos, disse ele em voz baixa. Estávamos enganados. Eles sabiam coisas que estamos apenas começando a redescobrir. E eles construíram algo projetado para durar até que desenvolvamos a tecnologia para finalmente compreendê-lo. As pedras esperaram 5.000 anos. A digitalização 3D por minuto finalmente revelou o que elas estavam escondendo. Mas eis a pergunta que ninguém consegue responder. Se os construtores projetaram Stonehenge para ser compreendido apenas por uma civilização futura com tecnologia avançada, que mensagem estavam codificando? Que conhecimento estavam preservando em pedra, som e luz das estrelas? E, talvez o mais perturbador de tudo, sobre o que estavam tentando nos alertar? Alguns segredos esperam o momento certo. Em 2026, esse momento chegou. Mas talvez tenhamos apenas começado a compreender o que ainda está enterrado sob essas pedras ancestrais. E talvez a revelação mais aterradora de todas seja esta. A massa nos mostrou o que estava oculto, mas ainda não consegue nos dizer por quê. Se isso mudou a sua perspectiva sobre o mundo antigo, inscreva-se agora, porque o passado não é tão primitivo quanto nos ensinaram. Às vezes, ele é muito mais avançado e muito mais perturbador do que jamais ousamos imaginar.